Bom dia, graça e paz a você que está acompanhando o Devocional Casa da Graça, mais um vídeo para você. E eu já vou também te pedindo para que, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o teu like, compartilha, vamos aumentar o número aqui dos inscritos e, consequentemente, daqueles que estão sendo alcançados com a palavra revelada, que tem trazido resultado na vida de muitas pessoas. Os comentários aí embaixo testemunham sobre isso. Então, hoje é 12 de agosto, nós vamos começar uma minissérie com o tema Sabedoria para Viver. Hoje o nosso tema é Agentes da Paz, e o texto base é Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Então você pode perguntar, pastor, o que é pacificadores? O que significa isso? Não é uma palavra que a gente usa no nosso cotidiano, que a gente vê com tanta frequência. Então, você pode explicar o que é pacificadores? Pacificadores nada mais é do que aquele que tem uma disposição de promover a paz, mesmo quando a circunstância pede que ele contribua para uma discórdia. Existe uma bênção estabelecida por Deus na unidade, na comunhão. A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, o irmão afia o outro irmão. Isso tem a ver com a lida de uma pessoa com a outra e aquilo que pode produzir para nos melhorar. Aprove a Deus, é vontade dele se manifestar em meio às relações, nos relacionamentos interpessoais. Deus se revela através de pessoas e existe uma coisa muito poderosa em se relacionar com clareza à luz da palavra e promovendo a paz. Então, por isso também há uma contrapartida maligna de constantemente tentar comprometer os relacionamentos. Por isso que o nosso tema hoje é agentes da paz ou pacificadores. São aquelas pessoas que trabalham à luz da palavra para manter o vínculo da paz. Infelizmente, a gente vive uma realidade de competição muitas vezes nos relacionamentos, seja no ambiente do trabalho, infelizmente até no ambiente da igreja. E uma coisa comum de ver, e por comum eu não quero dizer que é correto, jamais é correto, mas é normal, né? Por normal não quero dizer que é correto, estou sendo enfático, repetitivo, mas é comum, inclusive no ambiente da igreja, pessoas falarem mal umas das outras e existir uma competição. Eu queria trazer uma iluminação para você. Alguém, quando fala mal de outra pessoa, ele está dizendo mais sobre ele mesmo do que sobre aquela pessoa sobre quem ele está falando mal. Repito, para que isso fique bem compreendido. Quando alguém vem a você falar mal de outra pessoa, ele está revelando mais quem ele é do que quem aquela pessoa é a quem ele está expondo uma deficiência. Eu não sou perfeito, estou longe disso, mas muitas vezes eu fico me questionando qual é a vantagem que tem de eu chegar para alguém e queimar a influência de uma pessoa para outra, porque muitas vezes nós temos necessidade de expor as fraquezas, de expor as áreas de dificuldade das outras pessoas. E é por isso que o nosso tema hoje é agentes da paz, e Deus nos convida a fazer isso, porque Deus colocou dentro de nós o seu caráter, o seu espírito, e Ele espera que nós sejamos como Ele, um Deus de paz, e que a gente promova a paz. Porque eu vou lhe dizer uma coisa que não é novidade para você: problemas sempre vão existir, pessoas infelizmente vão falhar com você, ou pelo menos elas vão agir de uma forma diferente daquilo que você acreditava que ela deveria agir, e isso gera desconforto muitas vezes. A gente fica chateado, se ofende, e a tendência é a gente buscar alguém que pareça ser um ombro para que a gente possa se abrir, né? E às vezes nessa busca por uma resposta, essa busca por uma suposta cura àquela ferida, nós começamos a espalhar comentários, nós começamos a, em vez de trabalhar para fortalecer o vínculo da paz, a gente trabalha no sentido de dividir, mesmo que isso nunca seja proferido, verbalizado com todas as letras. Então, eu tenho que buscar direção para falar nesses vídeos sobre coisas que sejam práticas. Jamais eu estou falando aqui sobre comportamento como requisito para a salvação. Nós cremos naquilo que a Bíblia diz em Efésios 2, a partir do 8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, pela graça por meio da fé. Então nós não cremos que as coisas que a gente faz é para ser salvo, mas eu creio que uma pessoa que é salva, ela precisa observar princípios para que ela viva aqui na terra aquilo que Deus tem para ela. Não é uma troca, não é uma permuta, não é uma conquista, mas uma série sobre sabedoria, são sinalizações de coisas que você precisamos observar para que a nossa vida expresse, possa refletir essa natureza que nós afirmamos ter
que a Bíblia diz que nós temos, que somos coparticipantes da natureza divina. Tem um relato bíblico aqui que vai te ajudar nisso que eu estou falando, o livro de Filemão, um livro de um capítulo só, a carta de Paulo a Filemão, tem um conteúdo bem interessante que é Paulo escrevendo a Filemão e pedindo a ele para que ele receba um rapaz chamado Onésimo, que antes tinha sido servo de Filemão e que o abandonou em determinado momento, causando desconforto e prejuízo. Então, humanamente falando, naturalmente falando, Filemão tinha todas as razões para se indispor com Onésimo, inclusive para não aceitá-lo mais, para não recebê-lo mais. E aqui Paulo estava literalmente intercedendo pela vida de Onésimo. E quando você lê, você vai entender que se tratava de um escravo naquele tempo, a cultura permitia, que tinha abandonado seu senhor, que era Filemão, e tinha causado danos, prejuízos. E aqui Paulo estava, como o texto que nós lemos hoje, bem-aventurado, mais que feliz, são os pacificadores. Eu quero dar ênfase no que o texto diz no final, porque pois serão chamados filhos de Deus. Preste atenção que ele faz uma referência a pacificador e ser chamado filho, dando a entender que Deus é o Deus da paz. O que ele faz filho de Deus é receber Jesus, mas essa linguagem aqui está dizendo que aqueles que promovem a paz, eles são bem-aventurados porque eles serão reconhecidos, eles serão chamados de filhos de Deus. E tem N textos que vai dizer que Deus é o Deus da paz, né? Ele é o Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz. E esses textos vai dizer que Deus é o Deus da paz, e ele diz, quando eu e você trabalhamos no sentido de promover a paz, de promover a reconciliação, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. O contrário também é verdadeiro. O diabo desde o princípio ele trabalhou no sentido de dividir. Eu estou aqui como homem de Deus para dizer a você, não seja aquele que dá continuidade àquilo que o diabo começou. Faça a má palavra parar em você. Faça que o ciclo da fofoca se encerre em você. Seja um agente, a semelhança de Paulo, um agente da paz. Amém? Você tem condição porque você nasceu de novo e um dos frutos do Espírito é a paz. Então isso está dentro de nós. E fruto é a manifestação visível de um poder invisível que nós recebemos no novo nascimento. Vamos confessar a palavra? Diga assim comigo, eu sou agente da paz, eu tenho a paz dentro de mim, por isso tenho condição de ser pacificador. Não contribuirei com as trevas, sou instrumento de Deus, que é Jeová Shalom, eu sou filho da paz e ministro a paz. Amém? Você foi abençoado? Compartilhe esse vídeo, seja agente da paz, pratique essas verdades. Eu espero você no vídeo de amanhã.